Olá a todos que estão assistindo esse vídeo, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Júlia, sou aluna do 5º ano de enfermagem da Faculdade FEMA de Assis e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o processo de enfermagem na atenção primária. Bom, eu, juntamente com a minha professora, tivemos a iniciativa de estar realizando esse estudo em decorrência de um estudo que foi realizado no ano de 2018 pela faculdade, onde abordava a importância da sistematização da assistência de enfermagem na atenção primária, onde o objetivo daquele estudo foi de avaliar a aplicação da SAI na atenção primária. Bom, ele foi uma pesquisa exploratória, onde foi feita uma coleta de dados por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturado, que foi criado por mim e pela professora, onde as respostas foram gravadas e transcritas. Através da aplicação do instrumento de coleta, obteve-se 3 categorias, sendo a compreensão sobre a definição da SAI, a dificuldade e confusão na aplicação prática da SAI e sobre as implicações no uso de um referencial na realização da SAI. E a partir de toda a análise realizada, tivemos a iniciativa de realizar um novo estudo nesse ano de 2020, com o objetivo de capacitar os enfermeiros da atenção primária à saúde em relação à aplicação e execução do processo de enfermagem, abordando o conceito da SAI e do processo de enfermagem, e apresentar as etapas que compõem o processo de enfermagem. Então, esse é o meu trabalho do ano de 2020, que fala sobre operacionalizando o processo de enfermagem e suas diferentes concepções na atenção primária à saúde. Então, o que é a sistematização da assistência de enfermagem? O que é a SAI? A SAI é um instrumento científico que proporciona ao enfermeiro o planejamento e a sistematização de suas ações. Se caracteriza por um conjunto de ações interrelacionadas, cuja finalidade está voltada para o cuidado prestado pela equipe de enfermagem. Ou seja, a SAI é toda a metodologia de trabalho que a equipe de enfermagem utiliza no ambiente hospitalar, mas não somente no ambiente hospitalar, mas sim em ambientes como clínicas, unidades básicas, enfim, em qualquer lugar que há a assistência de enfermagem. Então, a SAI ela é a organização dos nossos serviços quanto profissional de saúde na área da enfermagem, sendo exercida por todos os componentes da equipe de enfermagem, seja ele enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem. Então, a SAI ela é a sistematização da assistência que a gente vai prestar pelo aquele paciente, então é a assistência sistematizada. Então, ela é um modelo de processo de trabalho que possibilita sistematizar a assistência e direcionar o cuidado, contribuindo para a segurança do usuário e dos profissionais no sistema de saúde. Por meio da decisão do COFEN número 001 de 2000, tornou-se obrigatória a implementação da SAI em todas as instituições de saúde, sejam elas instituições públicas ou privadas, no estado de São Paulo. E a Resolução de 358 de 2009 define as obrigações para a elaboração da SAI, ou seja, aí entra a organização do trabalho do pessoal de enfermagem, estabelecendo um método. Ela define o pessoal e elege os instrumentos para a operacionalização e implementação, que aí entra o processo de enfermagem, que é um instrumento para prestar o cuidado. Então, o que é o processo de enfermagem? Em termos de legislação profissional, o termo processo de enfermagem aparece pela primeira vez na Resolução COFEN 272 de 2002. Só que essa resolução ela foi revogada pela Resolução 358 de 2009, que até hoje é a resolução mais atualizada que se tem. O processo de enfermagem é uma ferramenta metodológica utilizada para tornar a assistência de enfermagem sistemática, organizada em fases, com o objetivo de orientar o cuidado profissional de enfermagem, de promover a qualidade no cuidado prestado. Ou seja, o processo de enfermagem é uma forma sistemática e dinâmica de prestar cuidados de enfermagem, sendo realizada por meio de 5 etapas que são integradas. Então, o processo de enfermagem, ele é exclusivo do enfermeiro e ele é individual para cada paciente. Porém, o técnico e o auxiliar estão incluídos no processo de enfermagem. Eles fazem parte, só que eles fazem parte executando os cuidados de enfermagem que o enfermeiro colocou como prescrição no prontuário do paciente. Então, o processo de enfermagem é baseado em evidências
em raciocínio lógico de resultados e intervenção no cuidado prestado para aquele paciente. Então, o processo de enfermagem é uma ferramenta intelectual de trabalho, sendo privativo do enfermeiro, que norteia o processo de raciocínio clínico e a tomada de decisão diagnóstica de resultados e de intervenções. É a dinâmica de ações sistematizadas que visa assistência ao ser humano e pode ser capaz de auxiliar para uma melhor qualidade da assistência ao paciente. Então, ou seja, o processo de enfermagem, ele é um instrumento utilizado que irá auxiliar o enfermeiro no momento em que ele irá prestar a assistência àquele paciente. Então, temos as etapas que compõem o processo de enfermagem. As etapas, elas são interrelacionadas, ou seja, uma vai depender da outra, não podendo ser realizadas isoladamente. Então, a primeira etapa é a coleta de dados de enfermagem, onde é a parte mais importante, em que o enfermeiro ele vai coletar todas as informações, seja com o paciente ou com a família do paciente. Então, ele tem que coletar o máximo de informações, porque é nesse momento em que ele vai identificar o potencial problema de saúde do paciente. Após fazer a anamnese, ele parte para o exame físico, tendo o exame físico geral ou específico, e é no exame físico que ele pode identificar os problemas objetivos, ou seja, os sinais em que o corpo pode estar apresentando. A segunda etapa é os diagnósticos de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem, ele vai estabelecer através dos problemas que conseguiu levantar, elencando cuidados, ou seja, prescrevendo o cuidado. E é nesse momento que pode estar utilizando como base teórica o livro Nanda, que é onde vai nortear os diagnósticos de enfermagem. Aí temos a terceira etapa, que é o planejamento de enfermagem, que é onde o enfermeiro discute com o paciente a sua melhor adequação às intervenções de enfermagem, que pode ser utilizado como base teórica o NIC, que é onde vai haver as classificações das intervenções de enfermagem. A quarta etapa nada mais é que a execução de todo o planejamento que você levantou, que você realizou através da coleta de dados daquele paciente. E é nesse momento em que o técnico e o auxiliar têm um papel fundamental, porque ele vai executar toda aquela intervenção que o enfermeiro prescreveu de cuidado. Ele vai estar colocando em prática, ou seja, todas aquelas funções que o enfermeiro pode delegar para a sua equipe, ele vai estar delegando para que sua equipe execute essas ações, mas claro, sempre supervisionando. E aí temos a quinta e última etapa, que é a avaliação de enfermagem, que nada mais é que se os resultados estão dentro dos resultados esperados, ou seja, se todo aquele planejamento que o enfermeiro fez em cima daquele quadro que o paciente apresentou foi bem executado, e que pode ser utilizado o NOC como base teórica, o NOC, que é a classificações dos resultados de enfermagens, ou seja, se o seu trabalho está sendo bem executado, se esses resultados que o paciente apresenta está tendo como uma melhora da evolução do quadro dele, ou está tendo uma piora. Então, essas etapas devem ser muito bem preparadas e muito bem executadas, porque uma depende da outra, para que você consiga alcançar o resultado que você espera para aquele quadro clínico daquele paciente. Bom, então temos a diferença entre a SAI e o processo de enfermagem. Por que eu quis trazer a diferença entre os dois? Porque naquela pesquisa que eu falei logo de início, que eu realizei no ano de 2018, que falava sobre a importância da SAI na atenção primária, mas não somente nessa pesquisa, mas sim encontrei em diversas literaturas, as pessoas trazem que os dois conceitos são os mesmos, mas não, eles andam em paralelos, mas têm conceitos distintos. Como exemplo da Resolução 358 de 2009, pontua que a assistência deve ser sistematizada, o que permite a implementação do processo de enfermagem. Ou seja, o processo de enfermagem ele só vai conseguir ser implementado a partir do momento que aquela assistência prestada for sistematizada. Então, nesta mesma resolução, é pontuada sobre a distinção entre os dois termos, sabendo que ambas andam em paralelo. Então, a diferença entre os dois é que a SAI ela tem como função a organização do trabalho profissional. Ela que vai estabelecer um método, ela que vai definir o pessoal e eleger os instrumentos
para a operacionalização e implementação, ou seja, ela que vai desenvolver um papel fundamental no cuidado humanizado. Já o processo de enfermagem é uma ferramenta, é um instrumento metodológico utilizado para tornar a assistência de enfermagem sistemática, organizada em fases, com o objetivo de orientar o cuidado profissional de enfermagem e de promover a qualidade no cuidado prestado. Então, os dois, eles têm definições distintas, porém um anda ligado com o outro, porque o processo de enfermagem, ele só vai ser utilizado a partir do momento que aquela equipe de enfermagem sistematizar aquele cuidado que vai prestar para aquele paciente, e só assim que vai poder implementar o processo de enfermagem, que aquele pessoal de enfermagem vai poder utilizar esse instrumento para auxiliar nessa prestação de cuidados. Então, essas foram as referências que eu utilizei para estar montando esse slide e foi algumas das referências que fizeram parte da minha pesquisa que eu realizei no ano de 2018. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram presentes nessa videoaula, acessaram e quiseram aprender um pouquinho mais sobre esse assunto que é de extrema importância, mas é tão pouco falado, você encontra tão pouco sobre esse assunto. Então, eu deixei o meu e-mail e o e-mail da minha professora, caso alguém queira entrar em contato para perguntar, tirar dúvidas ou esclarecer algo. A gente vai estar à disposição de todos, tá? Então, meu muito obrigada.